Descobertas por Cristóvão Colombo em sua segunda viagem para encontrar uma rota para a Índia em 1493, as Ilhas Leeward se encontram como joias tropicais exuberantes no Mar do Caribe. A natureza está em seu estado mais espetacular neste paraíso terrestre. Embalada pelo ritmo da música tropical, Antigua ostenta algumas das praias mais espetaculares de todas as ilhas do Caribe. Os descendentes de antigos escravos mantêm um estilo de vida caribenho tradicional na ilha irmã de Antigua. Em Barbuda, tudo o que resta da indústria que deu nome à Ilha de Santa são duas salinas. Apelidada de Pérola do Caribe, a Ilha de St. As ilhas de Kitts, Nevis e Montserrat mantiveram fortes laços com a coroa britânica. St. Christopher, mais amplamente conhecida como St. Kitts, é uma das últimas ilhas, cuja economia depende da produção de cana-de-açúcar. Tanto St. Kitts quanto Nevis são destinos populares para artistas e para a família real britânica. Centenas de macacos verdes vivem aqui e em nenhum outro lugar do Caribe. St. Kitts e Nevis foram disputadas por séculos, primeiro pelos franceses e ingleses e depois pelos espanhóis e holandeses. Mas a teimosia britânica prevaleceu, e eles mantiveram o controle das ilhas, que hoje são independentes. Montserrat. A influência irlandesa nesta ilha foi tão forte que até hoje o emblema da ilha é o trevo de 4 folhas. Esta ilha é conhecida por seu vulcão ainda ativo e seus vales tropicais exuberantes e cachoeiras. Antigua. A ilha foi nomeada por Cristóvão Colombo, que viu as belas praias, e foi lembrado da Santa Maria de la Antigua, que está abrigada em uma catedral em Sevilha. A ilha possui inúmeras praias intocadas e suas pequenas e animadas vilas têm nomes coloridos. Toussaint, Suites e Libertad, a primeira vila a celebrar a abolição da escravidão em 1834. As Ilhas das Pequenas Antilhas estão repletas de lembranças dos anos de rivalidade franco-inglesa pela posse de novas colônias. De 1780 a 1790, o general Thomas Shirley construiu vários fortes estrategicamente posicionados nas colinas acima do porto inglês. Hoje, a natureza tomou conta dos antigos alojamentos dos oficiais. Traços dos diferentes estilos de vida podem ser vistos. Shirley Heights, Antigua.
Saint John é a capital de Antigua. Construída no século XVII, é um dos portos comerciais mais antigos do Caribe. Grande parte da cidade é um lembrete de tempos passados. Os habitantes ainda compram produtos locais em mercados ao ar livre coloridos. Casas de madeira tradicionais e os edifícios renovados da Heritage Square atraem visitantes de longe. Há algo no mercado que lembra um mercado africano. O ar é perfumado com canela, cardamomo, baunilha e noz moscada. As mulheres da ilha são casuais e relaxadas em sua vida cotidiana. O Porto Nelson está na outra extremidade da ilha. Os monumentos históricos nesta área foram perfeitamente restaurados. Localizado em um vulcão inativo, o local foi nomeado em homenagem ao almirante Nelson, que ficou aqui de 1784 a 1787. Hoje, é a Casa da Semana de Vela, que é uma regata popular. Várias personalidades notáveis, como Sir Winston Churchill, a Rainha da Inglaterra e sua irmã, a Princesa Margaret, já honraram o Porto Nelson com sua presença. Disse que o Porto Nelson foi usado pela primeira vez em 1671, quando um navio buscando abrigo de uma tempestade ancorou. Mais de 3 séculos depois, o Porto Nelson tornou-se o centro de uma das corridas mais populares do Caribe. Durante a Semana de Vela, que tem sido celebrada nos últimos 30 e poucos anos, milhares de espectadores vêm assistir às magníficas embarcações competirem nas corridas e celebrar as vitórias, até as primeiras horas da manhã. O clima é relaxado entre os visitantes, e bastante sério e competitivo entre os velejadores, que são principalmente britânicos e americanos. O vencedor da corrida entre Guadalupe e Antigua levará para casa uma taça de prata. A Semana de Vela também é uma ocasião para o jet set se reunir e exibir seus belos iates e veleiros. Há 150 barcos competindo em 3 categorias diferentes: barcos de corrida, barcos de lazer e veleiros tradicionais. Os ventos alísios sempre presentes garantem uma corrida emocionante. As tripulações terão que dar o seu máximo para ter uma chance de vencer. Por uma semana inteira, a ilha é invadida por espectadores, que admiram a velocidade e a graça das magníficas embarcações, enquanto torcem por seus favoritos. O momento que todos estavam esperando. As corridas terminaram e as multidões se reúnem na praia para celebrar os vencedores.
O baile, celebrando o fim das corridas, atrai centenas de pessoas, e já os marinheiros estão sonhando com a semana de vela do próximo ano. Um santuário de aves selvagens e reserva natural, localizado perto de Codrington, a capital de Barbuda. O fragata é uma ave marinha bem conhecida nesta região. É uma das raras aves que deu seu nome a um tipo de navio. Entre as 150 espécies de aves encontradas nas Pequenas Antilhas, esta ave é famosa por seus hábitos de caça incomuns. Apesar de seu tamanho e força, não é uma ave mergulhadora e teve que recorrer a outros meios para obter seu alimento. Esta região possui um ecossistema incomum, os manguezais, que ficam um pouco para o interior. A área é inundada pelo mar que entra na maré alta. Essas vastas extensões de lama, que são cobertas e reveladas pelas marés altas e baixas, são um refúgio para todos os tipos de vida vegetal e animal. Peixes, caranguejos e crustáceos são habitantes permanentes aqui. Muitas das plantas tiveram que se adaptar à água salgada sempre presente. O voo dos pássaros fragata lembra o de um abutre circulando sua presa. O pássaro fragata obtém a maior parte de seu alimento roubando-o de outras espécies de aves que mergulham no mar em busca de peixes. Os fragatas se reúnem em grupos de 3 ou 4 e atacam outras aves que acham difícil defender sua captura de tal investida. Essas jovens fêmeas, cabeças e pescoços brancos, são incapazes de voar, já que suas asas não são fortes o bastante para suportar seu peso. Levará mais alguns meses antes que possam se juntar aos mais velhos. Quando maduras, serão cortejadas pelos machos com suas longas e chamativas bolsas vermelhas. Obrigado. Conhecidas por suas praias intocadas e águas turquesa, as Ilhas Virgens se estendem por cerca de 100 quilômetros a leste de Porto Rico. A maioria dessas ilhas é de origem vulcânica.
O famoso pirata holandês, Just van Dyke, foi um dos muitos atraídos para cá, e uma pequena ilha foi até nomeada em sua homenagem. A região é uma favorita entre os velejadores, que encontram inúmeros portos, um mais encantador que o outro, entre o labirinto de ilhas. Existem vários navios afundados ao redor das Ilhas Virgens. O navio britânico, o Rowan, afundou próximo à Ilha de Sal em um ciclone em 1867. A Ilha de Sal era uma parada comum para os bucaneiros que estocavam sal. Hoje, o charme da ilha deve muito aos dois homens que ainda coletam sal da maneira tradicional, Armand e Noel. Noel veio para a Ilha de Sal quando criança para trabalhar coletando sal. Ele está aqui desde então. Bem, no Sunday Times, eu e meus outros amigos costumávamos remar da Ilha de Peter até aqui e passar o dia com nossos bons amigos aqui. E nós nos sentíamos tão felizes. Eu fico com ciúmes e volto para cá e me junto a eles. Era divertido vir para cá. Passar um bom tempo com todos era muito agradável. Bem, eu gosto do prazer de coletar o sal. O prazer de coletar o sal foi um prazer coletar o sal. Eu tenho uma esposa e 8 meninos. Bem, não há trabalho aqui, não há escola. Então, elas tiveram que sair para estudar e depois que terminam, conseguem um emprego e se mantêm por lá. Mas elas vêm visitar, quando têm a chance, vêm visitar e voltam novamente. Armand tem 73 anos. Ele nasceu na Ilha do Sal, em uma família que coleta sal há gerações. Sua esposa e seus 12 filhos vivem em Tortola, ou Ilha da Tartaruga. Ele ainda gosta de escalar as encostas da ilha e olhar para o mar, ainda mais. Não há água ou eletricidade na Ilha do Sal. Lagos com um teor de sal extremamente alto cobrem grande parte da ilha. Nada cresce ao redor dos lagos. O solo está muito saturado de sal. Noel e Armand geralmente fazem a coleta antes que o sol comece a bater na ilha. Bem, você sabe, todo mundo vem conhecer este lago, sabe? Então eles seguem os passos que os mais velhos tomam e os mais jovens fazem o mesmo de maneira similar. Como eles coletam o sal, quais passos eles tomam, todos seguem. Então isso passa de uma geração para a próxima, fazendo a mesma coisa.
naqueles dias, sabe? Era para 11 das pessoas que vivem aqui. Bem, quando o sal está no lago, pronto para ser coletado, nós vimos, nos sentamos ao redor, todo mundo encontra um espaço e começamos a coletar sal. E quando terminamos de coletar, pegamos um balde, levantamos, temos um pedaço de lona na margem e jogamos um pouco mais de sal nessa lona na margem. E no dia seguinte, quando toda aquela água drenou do sal, então o levamos para o nosso local. Nós o guardamos e é isso. Mas se o governo assumisse o controle do lago, em vez de importar sal, eles poderiam exportar sal deste lago, porque é o melhor sal. Então, muitas pessoas definitivamente tentariam obter o sal, porque você sabe, é o melhor sal. Mas o governo terá que assumir isso. Em vez de importar sal para cá, você pode exportar sal, porque todo o sal é o melhor do mercado. Não há produtos químicos nele. Mas é mais ou menos um desperdício aqui. Você só pode consumir o que precisa e deixar o resto de lado. Mas se o governo interviesse e assumisse o controle, em vez de importar sal, ele poderia exportar sal para diferentes lugares, porque nosso sal é o melhor. Este galpão guarda o sal coletado ao longo de vários meses. Ele será usado para salgar carne e peixe, e Armand e Noel venderão parte dele para ilhas vizinhas. A responsabilidade de realizar as tarefas diárias é compartilhada por todos. Armand alimenta as galinhas com coco, poucos alimentos disponíveis na ilha. As cascas dos ovos das galinhas têm vestígios de coral, conchas e areia que as aves engolem inadvertidamente. Enquanto Armand alimenta as galinhas, Noel recolhe conchas, corais e pedaços de vidro trazidos pela maré. Incapazes de viver do que ganham vendendo sal, os homens começaram a vender esses pequenos objetos para turistas de passagem. Depois de arrumar seus tesouros, eles estão prontos para receber visitantes. Noel consegue avistar os turistas e os recebe bem. Júlio, quando você estiver ouvindo isso, Júlio, é tão doce, nossa. Franceses, sim, neste barco, sim, sim. Eu gostaria que eles soubessem qual deles. Ah,
Temos muitos visitantes que vêm aqui e tentamos tratar todos muito bem. Então, quando o fantasma voltar para nos procurar, especialmente aqueles turistas franceses que vêm principalmente para La Paz, e eles são muito amigáveis. Então tentamos tratar todos bem para que eles vão e voltem. Às vezes eles trazem amigos e enviam amigos. A calma retorna quando os últimos barcos partem da pequena baía da Ilha do Sal. Outro dia típico termina para Amon e Noel. Eles viverão aqui, longe da agitação do mundo moderno, enquanto houver sal para ser colhido. Neves. Um vulcão se eleva a uma altura de 985 metros em Neves, como um lembrete das origens desta ilha. Muitos dos 10.000 habitantes de Neves vivem na capital, Charlestown. Sua beleza exuberante é apenas um dos muitos encantos da ilha. No século XVII, o clima tropical exuberante da ilha começou a atrair a aristocracia inglesa para estas costas, e a ilha ficou conhecida como a Rainha das Antilhas. Quando a escravidão foi abolida no século XIX, os turistas privilegiados fugiram da região. Um dos colaboradores de George Washington e membro da Assembleia da Constituição Americana, Alexander Hamilton, nasceu aqui em 1755. O almirante Nelson e Fanny Lisbeth se casaram na Igreja de São João de Fig Tree, em 1787. Embora as espécies nativas de animais sejam limitadas a alguns tipos de lagartos, iguanas e mangustos, a ilha possui uma impressionante população de aves, cerca de 140 espécies ao todo. Provavelmente os animais mais populares na ilha são os macacos verdes. Não está claro como os macacos chegaram à ilha de Nevis. Alguns acreditam que foi um diplomata francês, que era navegador e comerciante, quem primeiro soltou um par de macacos aqui. Embora não sejam nativos da ilha, os macacos se adaptaram ao ambiente. Os macacos apareceram no século XVII. Quando os escravos vieram para trabalhar aqui, os macacos eram comumente mantidos como animais de estimação e frequentemente oferecidos como presentes. Esses macacos, que são originários da África, não têm caudas preenseis como seus primos da América do Sul e Central.
Antes do ciclone Hugo passar em 1989, os macacos verdes faziam suas casas nas altas colinas de Nevis, e raramente eram vistos nas áreas habitadas mais baixas. Mas o ciclone destruiu grande parte de seu habitat, e a população de macacos quase foi exterminada. Os macacos foram forçados a buscar comida e abrigo nas zonas mais baixas da ilha e acharam a vida nos quintais das pessoas agradável. Tendo pouco medo do homem, os macacos se acostumaram a procurar comida em áreas residenciais. Desde que estamos hospedados aqui, cedo pela manhã, acordamos e ouvimos barulhos nas árvores. São os macacos pulando por aí. Geralmente, famílias inteiras de uma dúzia de macacos, bem cedo pela manhã, estão correndo pelas árvores, pulando no telhado, correndo pelo telhado, parecendo muito brincalhões. E eles ficam por aqui por um bom tempo, às vezes, comendo. Você ouvirá manga caindo no chão. Você ouvirá. O telhado do telhado. Aparentemente, eles adoram correr pelo telhado. É muito difícil dormir quando eles estão fazendo isso. Mas adoramos vê-lo. E então, durante o dia, você não os vê de jeito nenhum quando está calor. Eles devem ir mais fundo, talvez na floresta tropical. E então, à noite, novamente, ou no início da tarde, eles voltam, às vezes, em grandes grupos. São, geralmente, os mais ousados. Chegam muito perto de você. E fazem uma espécie de gestos brincalhões para você, enquanto os menores, os bebês e as mães ficam para trás, mas geralmente em um grande grupo. E nós os observamos um dia, um monte de bebês subindo em uma árvore, e meio que se pendurando uns nos outros, caindo e voltando a se pendurar. E realmente parecia que estavam se divertindo muito. Então, quando começa a escurecer, tudo se acalma novamente. E não vemos os macacos. Novamente até a manhã seguinte, geralmente. Quando você ouve as árvores e os galhos quebrando, sabe que eles estão pulando por aí. Mas eles subiram nessa varanda, então são definitivamente bastante corajosos, mas nunca tentam entrar nas casas, pelo menos ainda não. À medida que o dia termina, os macacos retornam às montanhas, onde encontraram um refúgio seguro nos últimos 3 séculos. Apelidada de colônia mãe das Índias Ocidentais pelos britânicos, St. Kitts foi colonizada pelos ingleses em 1623. A partir desta ilha, eles se espalharam e colonizaram várias outras ilhas na área. St. Kitts é independente desde 1983. A ilha se estende a partir do vulcão Lamuiga, que era acreditado pelos índios caribenhos como a morada de sua deusa da fertilidade. A Península Sudeste foi tornada acessível recentemente e oferece ao visitante uma vasta região de beleza deslumbrante. Cerca de 15 mil habitantes vivem em Basseterre, que é a capital desde 1727.
Seu nome remonta ao período de ocupação francesa, mas a cidade tem uma aparência bastante britânica. A economia de Kitts baseia-se na cana-de-açúcar. O cultivo é impossível acima de 300 metros, então as terras costeiras têm campos de cana-de-açúcar. A colheita começa em abril. A cana-de-açúcar ainda é cortada à mão, um trabalho exaustivo que exige que os trabalhadores passem longos dias de 10 horas sob o sol escaldante. As poucas máquinas antigas que ainda funcionam são incapazes de aliviar os trabalhadores de grande parte do trabalho árduo. Muitos dos trabalhadores sazonais vêm da Guiana e de St. Vincent, ao sul das Índias Ocidentais. Os habitantes de St. Kitts preferem trabalhar na indústria do turismo ou na construção, que tem visto um rápido crescimento nos últimos anos. A indústria da cana-de-açúcar está pouco a pouco perdendo importância nesta ilha. 10 anos atrás, 5.000 pessoas estavam no setor. Hoje, há menos de 2.000. A cana-de-açúcar e a beterraba são as únicas duas fontes reais de açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta tropical que se originou na Índia. Os chineses a cultivaram por séculos, antes de se tornar conhecida pelos europeus, e a chamavam de mel da cana. Durante o século V, foi introduzida pelos persas ao longo da costa leste do Mediterrâneo. Os árabes a plantaram em Rhodes, Chipre, Egito, norte da África e Espanha. Muito mais tarde, os espanhóis e portugueses a introduziram em suas colônias africanas de Cabo Verde, Ilhas Canárias, Madeira, e depois no Brasil, México, Cuba, e por todo o Ocidente, Índias Ocidentais. À medida que a cana-de-açúcar era cultivada em mais locais no mundo, ela perdeu seu status de especiaria exótica rara e se tornou essencial. Durante as guerras napoleônicas, bloqueios impediram a importação de açúcar e seu preço disparou. Napoleão incentivou cientistas e industriais a encontrar uma substância substituta. Logo depois, Benjamin de La Serre estabeleceu a primeira refinaria de açúcar, que extraía a preciosa mercadoria da beterraba sacarina. A indústria da cana-de-açúcar atingiu um ponto alto no século XIX com o advento das máquinas a vapor. Naquela época, St. Kitts tinha cerca de 300 refinarias. Embora a indústria possa parecer um tanto desatualizada, o clima favorável ainda permite que St. Kitts produza cerca de 20.000 toneladas de açúcar por ano, mas que não chega perto de se comparar com as 4 milhões de toneladas por ano de Cuba. Durante o período em que a indústria da cana-de-açúcar era a espinha dorsal da economia da ilha, a maior parte do produto era exportada para a Inglaterra.
Um trem percorre cerca de 60 quilômetros pela ilha, ligando uma plantação a outra. Isso permite que os produtores enviem sua colheita diretamente para a refinaria em Basseterre, que foi estabelecida em 1912 pelos britânicos. A cana passa pela Sugar Manufacturing Corporation, uma associação que coleta a colheita de todos os produtores da ilha. A corporação permite que os produtores sejam competitivos no mercado mundial. Primeiro, a cana-de-açúcar é esmagada e lavada. O suco de açúcar, conhecido como vesou, é coletado e aquecido a 100 graus Celsius em grandes tanques. O resíduo fibroso é usado como material de combustão. Cristais de açúcar obtidos por evaporação. O açúcar mascavo contém de 85 a 98% de sacarose, bem como certas impurezas, que lhe conferem sua cor acastanhada. Ao contrário do açúcar branco, o açúcar mascavo não é refinado. Cerca de 30 toneladas não serão usadas para fazer açúcar, mas para fazer rum, um álcool que já era popular na época da primeira ocupação europeia no século XVIII. O rum industrial é feito a partir de xarope de açúcar fermentado, enquanto o rum de plantação é feito destilando suco de açúcar puro fermentado. Parte dessa produção é exportada para a Europa. A história do açúcar nesta área parece estar chegando ao fim. O solo foi excessivamente utilizado e a produção está em declínio devido à seca e à falta de maquinário moderno e de trabalhadores dispostos a fazer o trabalho extenuante. Hoje, St. Kitts importa açúcar da Guiana. Em vez de investir em novos materiais agrícolas, a ilha optou por investir na expansão de sua indústria turística. Edifícios antigos são restaurados para virarem hotéis para futuros turistas. Comércio que é mais rentável. Mas a transição é lenta e St. Kitts ainda possui alguns dos mais belos campos de cana-de-açúcar do Caribe. O povo corajoso, mas resignado desta ilha terá mais uma vez que se adaptar a um novo modo de vida.
Quando Cristóvão Colombo descobriu a ilha de Montserrat em 1493, ele ficou impressionado com sua semelhança com as montanhas da Catalunha, onde um mosteiro com o mesmo nome estava localizado. Esta colônia britânica, com seus 11.000 habitantes, desfruta de certa autonomia desde 1967. Seus encostas exuberantes são o lar de inúmeras variedades de plantas tropicais e flores coloridas. A agricultura e cultivo em Montserrat trazem paz e pastoral à ilha. Três 3.000 pessoas vivem na capital, Plymouth. Muitas das casas construídas no estilo georgiano foram feitas de pedras, usadas lastro em navios vindos da Inglaterra. Há lembretes ocasionais do período em que França e Inglaterra lutaram impiedosamente pela posse da ilha. Montserrat finalmente se tornou uma colônia britânica em 1783. As planícies inferiores cultivavam cana-de-açúcar, mas agora criam gado. Ruínas de refinarias de açúcar permanecem como um lembrete dos dias passados. Montserrat é uma parada popular para marinheiros que aproveitam os ventos alísios. Como as praias de Sainte, Lúcia e Dominica, as praias de areia preta de Montserrat são um lembrete da atividade vulcânica que deu origem às Antilhas. O Soufrière, o mais jovem dos 3 vulcões de Montserrat, recentemente voltou a ficar ativo. Os habitantes que viviam perto dele foram realocados e uma zona de segurança foi estabelecida. Hoje, a atividade do vulcão diminuiu, mas o Soufrière continua sendo uma ameaça potencial. Nuvens de fumaça de enxofre podem ser vistas muito antes de se chegar ao cume do vulcão, onde água fervente e enxofre irrompem de fissuras no solo. A temperatura dessas fissuras pode chegar a 200 graus Celsius. Hoje, o vulcão está calmo novamente e as ondas lavam pacificamente as belas praias da ilha, sob os sempre presentes coqueiros.